domingo, 7 de junho de 2020, são 19 horas, estamos começando mais um culto de adoração a Deus, né? E aí, irmãos, como é que vocês estão? Como é que passaram o domingo? A família esteve junta? Se não esteve junta, por que perderam a oportunidade de estar juntas? Espero que tenha sido uma festa aí com vocês. Aqui conosco foi uma festa, foi muito boa a nossa festa aqui em família, graças a Deus. E estamos aqui reunidos juntos para adorarmos ao Senhor também. A família está reunida juntas. E a nossa oração é que Deus, pelo seu poder, pelo seu Espírito, nos conserve sempre assim, no desejo de servirmos juntos ao Senhor. Porque eu sei que só assim é que a gente se dá bem na vida, tanto na vida pessoal quanto na vida familiar, não é verdade? É o quão bom que os irmãos vivam em união, é o que diz a palavra, não é? Muito bem, irmãos, nós vamos orar a Deus. Não se esqueçam que no final teremos também uma oração intercessória, não só para agradecer, mas principalmente para pedir e interceder por aqueles que necessitam. Assim como você está aí, abaixa a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor a oportunidade que temos de estar nos prestando culto ao Senhor nesta noite. Embora impossibilitados de nos reunirmos como igreja física, mas estamos, ó Deus, online e estamos juntos, ó Pai, porque comungamos do mesmo objetivo. Abençoa, Senhor, este culto. Não deixa que nada venha atrapalhar ou impedir o culto que dedicamos ao Senhor. E que a Tua palavra fale aos nossos corações. Abençoe a cada irmão nesse instante, a cada família. Assim oramos, pedindo-te perdão por nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Abra o teu cantor, no hino de número 188, do cantor cristão. Hino 188. Vamos cantá-lo. É um hino conhecido de todos, creio eu. Então nós vamos cantá-lo. O Evangelho é o título do hino. Vamos cantar. Sim, a cada pecador.
gostaria que nesse momento vocês abrissem suas Bíblias em Atos, no livro de Atos, capítulo 10, depois da leitura, tá? Domingo passado eu me esqueci, eles me cobraram. Então nós vamos abrir em Atos, capítulo 10, versículos de 33 a 43, ok? Nós vamos ler 11 versículos. Atos 10, de 33 a 43. Diz assim a palavra de Deus: E logo mandei chamar-te, e bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. No finalzinho a gente canta, tá? Eu vou continuar agora, depois da leitura, a pregação. Queridos irmãos, gostaria de conversar um pouquinho com vocês nesta noite sobre o evangelho que Pedro pregava. Eu gostaria que vocês e que a igreja de hoje repensasse o evangelho que está sendo pregado. E o apóstolo Paulo tinha tanto zelo que um dia ele disse: eu não quero saber de pregar outra coisa senão Jesus Cristo e sua cruz. Hoje tem o evangelho da prosperidade, o evangelho da cura, o evangelho dos milagres, o evangelho que salva casamento. Enfim, as pessoas procuram o evangelho que lhe é conveniente. Mas eu creio que é importante a gente voltar para a Bíblia e ver que tipo de evangelho que os apóstolos pregaram. E as igrejas precisam voltar para esse evangelho. Os pregadores precisam voltar para esse evangelho. Nós nunca, como igreja, podemos e poderemos perder a essência deste evangelho. Vejo hoje pregadores especializados em diversas coisas. E eles são procurados para resolverem os assuntos pelos quais eles são trabalhados para isto. Eu não vejo significado para isto. Eu vejo um evangelho. E este evangelho é capaz de produzir no homem tudo o que ele necessita. Então existe uma base. Nós, como crentes, precisamos voltar para essa base. Então, vamos aqui usar como exemplo Pedro, como já lemos aqui. Naquele episódio de Cornélio, era um homem que procurava a Deus. Era um homem que era piedoso. Era um homem que fazia jejuns, que fazia orações.
E Deus olhou para ele, viu as suas atitudes, e através do Espírito Santo, Pedro foi chamado e levou-lhe a essência do Evangelho, levou para aquele homem chamado Cornélio, o verdadeiro Evangelho. Então, que tipo de Evangelho que Pedro pregava? Nós diríamos que inicialmente, Pedro pregava um Evangelho que não faz acepção de pessoas. Ok? Lá no versículo 34 ele mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Portanto, se você se sente aí discriminado, você sente que você fez tanta coisa contra Deus, e pelo que você já fez, Deus não te aceita, eu quero dizer para você que você está enganado. Deus está olhando para você nesse momento, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ok? Pedro pregava um evangelho de Deus, de Cristo, que não fazia acepção de pessoas. Acepção de pessoas. Deus não é como um rei que dispensa favores àqueles que lhe são favoritos. Deus é imparcial para com o ser humano. O evangelho que Pedro pregava era um evangelho que ensinava os homens a temerem a Deus e conhecê-lo. Quando nós compreendemos o evangelho e aceitamos a Jesus Cristo, esse é o começo. A partir daí começa uma caminhada de conhecimento de Deus, pelo estudo das Escrituras, pela frequência aos trabalhos da igreja, pela oração, que é a comunhão com Deus, a comunicação do crente com Deus. Ele começa uma trajetória de conhecimento. Então, Pedro pregava um evangelho que, a partir do ponto inicial, começava uma trajetória de andar com Deus e de conhecer a Deus. Ok? Uma terceira fase aqui do evangelho que Pedro pregava que o evangelho trazia paz para o homem por meio de Jesus Cristo. Ele fala de o evangelho da paz. O evangelho traz paz entre Deus e os homens e entre o homem e o homem. Por que é que este mundo está no que está? Porque o homem não está em paz com o homem. E o ponto inicial da paz é o homem se acertar com Deus. Talvez você esteja com sérios problemas familiares, com sérios problemas de relacionamentos. Talvez você tenha procurado até alguns pastores especializados na área de aconselhamento familiar. Eu sou contra. Mas talvez o que você procura está dentro de você. Você não encontrou a paz com Deus ainda por meio de Jesus Cristo. Tem muita gente dentro da igreja que não encontrou a paz ainda por meio de Jesus Cristo. Costumo brincar com o pessoal da igreja que tem pessoas que está brigado com duas pessoas apenas, com Deus e o mundo. E tem gente que parece que está brigado com Deus e o mundo. O evangelho de Pedro era um evangelho que ele pregava, que Deus, por meio de Jesus Cristo, traz a paz de Deus com o homem, e traz a paz do homem para com o homem. Talvez os teus problemas todos sejam pelo fato de você não estar em paz com você mesmo. E se você não estiver em paz com você, você não pode estar em paz com as pessoas. Uma outra característica aqui do evangelho de Pedro é que ele mostra que o evangelho que ele pregava era o evangelho que deveria ser anunciado para todos, para o mundo inteiro. Já naquela época existia esta visão. Vemos lá no texto bíblico que o evangelho começaria por Jerusalém, Judeia,
Samaria. Foi Jesus quem disse, não é? E até aos confins da terra. Todo homem precisa conhecer o Evangelho. Não é conhecer uma religião. Não é conhecer um guru religioso. Porque a paz que o homem precisa, o perdão que o homem precisa, está no Evangelho, está em Cristo. Não está em nenhum guru religioso, em nenhuma religião. Ninguém pode trazer paz para o homem, senão Jesus Cristo. E este Evangelho é para ser anunciado ao mundo inteiro. A igreja precisa ir levar o Evangelho. Estava ouvindo esses dias de um grande pregador, não é batista. Ele estava dizendo que nesta época de pandemia, ele vai lá na frente, no templo, pregar, e o auditório está vazio. Só está ele, alguns auxiliares, uma pessoa com a câmera e a igreja vazia. E pelos dados que eles levantaram, 36 nações estão assistindo, estão ouvindo o Evangelho através da pregação de um pastor em um templo vazio. Vejam, o problema, esse problema que estamos enfrentando tem trazido bênçãos também, porque as igrejas têm se movimentado em colocar na mídia e então muitos povos, muita gente estão podendo ouvir o Evangelho. Que bênção, que bênção. Esse é o lado bom, não é? Esse é o lado bom. Então, o Evangelho que Pedro pregava, ele defendia o Evangelho que era para todos os homens. Não era para um grupo restrito. Não era para os ricos. Não era para os pobres. Era para todos. Todo homem precisa conhecer o Evangelho. É o único meio de salvação que o homem tem. É o Evangelho que o homem precisa. É o Evangelho de Cristo. Um outro aspecto que Pedro pregava do Evangelho era que o Evangelho liberta o homem. O homem nasce escravo do pecado. Não é? Paulo disse lá em Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lá Paulo em Romanos 6:23 ele diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o presente de Deus, é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todo homem nasce algemado pelo pecado. É por isso que todo homem precisa conhecer o Evangelho, e o Evangelho é Jesus. Quando conhecemos a Jesus, nós somos libertos das garras do pecado, das garras de Satanás. Portanto, se você não se arrependeu de seus pecados, não entregou a sua vida a Jesus, você pode ser liberto. Porque o Evangelho de Cristo é poderoso. Paulo disse, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você pode ser salvo por Cristo. Você pode ser liberto das suas algemas. Se você deixar que Jesus toque em seu coração e em sua vida. Um outro aspecto do Evangelho que Pedro pregava era o Evangelho que anunciava que Cristo não só morreu e foi sepultado, mas ele ressurgiu dentre os mortos. Ele ressuscitou. Nós vemos que os apóstolos curaram, fizeram muitas coisas, mas sempre eles começavam por essa essência. Cristo morreu, foi sepultado, mas ele ressurgiu. Ele ressuscitou da morte. Ele está vivo. Se ele está vivo, eu posso ter comunhão com o Cristo vivo e não com o Cristo morto. Há muitos evangelhos aí, pregados, em que as pessoas têm comunhão com o Cristo morto. É impossível ter comunhão com o Cristo morto. O cristianismo prega um Cristo vivo, um Cristo ressurreto, um Cristo que interage com seus filhos, com as suas ovelhas. Portanto, você pode interagir com um Cristo vivo,
Porque esse era o evangelho que Pedro pregava, de um Cristo vivo. Mas também outro aspecto do evangelho de Pedro é que ele, não só ele, mas primeiramente Cristo incentivou, já falamos sobre isso neste momento, que os crentes não deveriam fechar as suas bocas. Porque quando nós como servos nos convertemos a Cristo, nós não podemos guardar o evangelho para nós. A gente tem que abrir a boca. E ele incentivava aqueles crentes a abrirem a boca, a contarem aos outros o que Jesus fez na vida deles. Esse evangelho deve ser divulgado. E neste momento, pela bênção de Deus, pela orientação de Deus, nós estamos divulgando. E eu confesso a vocês que cada vez que eu prego, que é gravado, eu fico em oração, pedindo que muitas pessoas tenham acesso, não para a minha vaidade, vocês jamais me verão lá no vídeo dizendo, dá o seu link, dá o seu like, dá não sei o quê, para a gente ter bastante acesso. Eu não tenho interesse nisso, não tenho interesse em ter sucesso. Meu interesse é que as pessoas ouçam o evangelho. Meu interesse é divulgar o evangelho, divulgar Cristo. E que as pessoas recebam a Jesus como Salvador, como Senhor de suas vidas, e tenham as suas vidas libertas, e tenham as suas vidas transformadas. Mas também quero agora fazer uma conclusão rápida. Você não será recusado por Jesus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Já resumindo o que falamos, não se sinta desprezado, não se sinta sozinho. Cristo está batendo a porta do seu coração. E diz o hino do cantor cristão, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa Jesus entrar. Mas você pode dizer assim, pastor, mas eu temo a Deus. Eu diria que já é um bom começo, mas não é tudo. Este temor deve levá-lo a Jesus. No contexto do texto, vemos um homem chamado Cornélio, um oficial romano, que temia Deus, que fazia jejuns, mas ele não se sentia satisfeito. E Deus, na sua piedade, conversou com ele, mandou buscar a Pedro, e Pedro veio e anunciou que faltava Jesus Cristo no seu coração, na sua vida. Temer a Deus é uma boa coisa. Fazer boas obras é uma boa coisa. Ser uma pessoa bondosa é uma boa coisa. Não fazer mal para os outros é uma boa coisa. Mas Jesus é o melhor que temos. Fazer tudo isto com Jesus no coração e na vida é o melhor. Há um hino também que diz que Jesus é melhor do que ouro e bens. Se você procura paz para o seu coração, paz para a sua consciência, Pedro diz que o Evangelho traz paz. Paz com Deus e paz com os homens. Se você é uma pessoa que não tem paz na sua vida, já procurou psicólogo, já procurou psiquiatra, já procurou médico, já procurou pai de santo, já procurou. Você poderá continuar procurando, mas você não encontrará procurando homem nenhum. Porque a Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Receba-o em seu coração. Receba-o como Senhor. Renda-se a Jesus, reconheça que você é pecador, que você está falido. Esvazie o seu coração do seu ego, do seu orgulho e deixe Jesus entrar.
E a igreja de hoje, se ela se envolver na promoção do Evangelho, o mundo conhecerá quem é Jesus Cristo e conhecerá o seu Evangelho. Eu creio que nós precisamos nos levantar. Nós precisamos de alguma forma pedir sabedoria a Deus. Nós precisamos nos despertar. Eu convoco a todos os crentes, a todos os irmãos, que se levantem, se cotizem para orar e pedir a Jesus Cristo orientação. E nós, como igreja, abandonemos os nossos pecados, abandonemos o nosso orgulho, abandonemos o nosso egoísmo e nos unamos uns com os outros e com Cristo para pregarmos este santo, bendito e bendito Evangelho. Só o Evangelho é que pode transformar o homem. Só o Evangelho é que pode transformar o mundo. Querido irmão, querido amigo, a minha mais sincera oração é que Deus tenha me ajudado, que eu tenha sido o mais claro possível. Esta é a minha humilde oração e que você compreenda o quanto você precisa de Deus e de Jesus e do seu Evangelho na sua vida. Sem Jesus, você e eu não somos nada e não chegaremos a lugar nenhum. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma boa semana. Agora nós vamos cantar com as crianças, depois a gente vai cantar um hino, depois vou orar, ok? Então vamos lá, as crianças virão aqui. A gente não vai cantar nenhuma novidade não, viu? Não é? Aqui, ó, vocês já viram até aqui, não é? O vovô vai mostrar aqui, olha. A Rebequinha está aqui, vem o Mateuzinho, não é? E nós vamos cantar Meu Coração Era sujo. Era sujo. Era, não é? Era. Por que não é mais? Porque agora tem? Jesus. Muito bem. Vamos lá. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou, e o seu precioso sangue tão ao vazio tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei, um dia feliz quando crer, e a vida eterna eu ganhei. Para vocês não se esquecerem, vamos cantar aquele Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo Fez por mim. Muito bem, então vamos lá. Pare, vamos lá. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Vamos orar? Depois a gente vai cantar um hino final. Nós vamos orar, e pode sentar, viu? Devagarinho, devagarinho. Nós vamos orar, fazer uma oração intercessória por você, por sua família. Eu peço, irmão, renove a sua fé. Se você está desanimado, não fica assim não. A gente, olhando para trás, nós temos servido um Deus tão bom. Quanta coisa boa Ele nos fez. Quanto livramento. Às vezes, olhamos para trás e vemos que andamos no vale da sombra da morte. Mas o Senhor nos tirou do vale da sombra da morte. Que Deus maravilhoso, irmãos. Eu estava lendo ontem a biografia de um pregador do século XIX, e o pessoal chamava ele de chorão. Ele dizia que todo sermão ele chorava. E perguntavam para ele por que ele chorava. Ele disse: como é que eu não posso chorar pregando um amor de um Deus tão bom, de um Deus tão gracioso? Como é que eu posso ficar sem ter o coração tocado ao trazer essa mensagem? E ele disse que não falhava uma. Em toda pregação ele chorava. E ganhou milhares de pessoas para Jesus.
Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por este momento de culto, por este momento, ó Pai, que com toda fraqueza nossa, procuramos pregar a Tua Palavra. E te peço que esteja abençoando a Tua Palavra. Te peço neste momento, Senhor, por cada irmão, por cada amigo que está neste momento, talvez haja pessoas que estejam sozinhas, ó Deus, tristes, com dificuldades a vencer, com problemas de família, com problemas de saúde, com crise espiritual, talvez desanimadas pelos baques da vida, e até irmãos nossos mesmos, porque as lutas são grandes e nós tendemos às vezes a nos desanimar. Renova, Senhor, as forças de cada um, renova a visão e mostre sempre que nenhum filho teu fica encurralado, que o Senhor sempre nos abre uma porta de saída para as nossas dificuldades. Derrame a Tua bênção, Senhor, sobre cada irmão. Derrame a Tua bênção sobre cada vida. Derrame a Tua bênção sobre a Tua igreja. E abra-nos, ó Deus, nesse momento, a porta que precisamos para voltarmos a nos reunir. Abençoando as autoridades, ó Deus, e tocando nos corações das autoridades. Assim oramos gratos. No nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? 201. Rico de noite chegou a Jesus. 201. Vamos cantar. Queridos, estamos terminando mais um culto e a minha oração é que você tenha uma boa semana, que Deus na sua bondade o livre e livre a sua família de todo mal. Que Deus abençoe você, abençoe a sua vida nesta nova semana. E oremos
para que breve deixemos o nosso exílio, saiamos da Babilônia e caminhemos para Jerusalém. Lembre-se do Salmo 136. Eu acho que vai valer para nós, hein? Que Deus nos abençoe. Fica com Deus.